Olá, estamos no podcast do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília. Esse conteúdo é feito especialmente para você, semanalmente, levando os principais fatos que ocorrem na capital federal. Sempre com bastidores da notícia, análises precisas, num conjunto que aqui estamos, de jornalistas, analistas, amigos, que vão falar de Brasília, mas também as projeções da próxima semana em todo o Brasil. Afinal de contas, estamos no momento próximo ao segundo turno das eleições municipais. E temos muito a falar, não somente no Brasil, como nos seus reflexos em Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damásio, hoje recebemos o também jornalista Wilson Lima, que já esteve aqui conosco em outros momentos e é sempre um prazer da gente recebê-lo para agregar informações, já que ele conhece muito também destes bastidores da capital federal. E começando aí nosso giro de notícias da semana, a gente vai começar, não pode ser com ninguém menos que o presidente da República, Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o presidente, depois de muitas idas e vindas, parece que agora, de fato, precisa arrumar uma sigla para chamar de sua. E, neste momento, alguns partidos estão se oferecendo a ele. Claro, os partidos que já compõem a base do governo, o conhecido Centrão. Ali há um espectro de partidos, alguns mais novos, outros mais antigos, enfim, os chamados profissionais da política, para que Bolsonaro aceite um deles ainda neste próximo mês de dezembro para preparar sua reeleição. Afinal de contas, sem partido, não há como disputar eleições. Então vamos lá, iniciando com essa primeira pauta, eu dou as boas-vindas ao Wilson, pedindo também aos meus amigos e parceiros que deem a frente a ele, afinal de contas é o nosso convidado, para iniciar esta rodada. Então, Wilson, começa com a sua análise aí sobre esse cenário do presidente da República e seus possíveis partidos políticos. Está contigo. Olá, Alexandre. Olá, Rodolfo. Olá, Estevão. É um prazer falar com vocês e também com os amigos do Imagem e Credibilidade. Basicamente, o presidente Jair Bolsonaro tem aí várias cartas na mesa, né? Vários partidos, né? Que tem procurado ele já nos últimos 2, 3 meses. O que se fala nesse momento, e eu estou falando de uma fotografia de cenário, né? É bom lembrar isso, porque o presidente, ele, enfim, muda as suas visões, né? As suas opiniões ao sabor dos ventos. Nesse momento, o que se fala é que ele poderia ir para o PP, Patriota ou Republicanos. Qual é o grande ponto aqui desses 3 partidos? Por que eles lideram essa possibilidade, né, de abrigar o presidente já a partir do final do ano? Eu até colocaria mais para o início do ano que vem, tá, Alexandre? É mais fácil essa migração para o ano que vem. Por quê? No PP, o presidente Jair Bolsonaro fez parte desse partido durante um período de 10 anos. Né? É bom lembrar que ele saiu do PP em 2016, porque o PP naquela época não acreditava numa candidatura presidencial do Jair Bolsonaro, né? Na verdade, ninguém acreditava, né? Só o próprio Jair que acreditava numa candidatura presidencial naquela altura do campeonato, né? E na época ele buscava um partido para tentar ser candidato a presidente da República. O PP não abriu espaço para ele, depois ele migrou para o PSC. O PSC, aos 45 do segundo tempo, disse: olha, Bolsonaro, é melhor você ficar quietinho aí, eu não vou investir na sua candidatura à presidência da República, né? Tanto é que o PSC teve aquela briga entre ele e o pastor Everaldo, que é o presidente do partido. E aí é que ele acabou achando espaço no PSL, né? Partido pelo qual ele se candidatou e, enfim, acabou conquistando a presidência da República. Então, o PP acaba sendo a grande possibilidade nesse momento, tá? Ele tem uma relação muito boa com o Ciro Nogueira, que é o presidente do partido. O partido tem um fundo eleitoral grande, é um partido de uma grande bancada, tanto é que em 2020, nessas eleições, o partido teve 140 milhões de reais para gastar em uma eleição. Então, esse número ele é substancial. Eu estou falando especificamente só do Fundo Especial de Manutenção das Eleições. Tá? Não estou falando do fundo partidário. Se você contar com o fundo partidário, é outro caminhão de dinheiro. Então, nesse cenário, o PP acaba sendo uma primeira grande opção. Qual é o problema do PP? É que o presidente vai precisar
explicar para sua base por qual motivo ele deixou ou ele optou por um partido que tem a pecha de ser corrupto. Esse é o grande problema, né? É o partido com mais condenações, né, no Mensalão e no Petrolão, né? Exatamente, Rodolfo, exatamente. Então, imagina a situação, quer dizer, como é que o presidente que foi eleito sob a égide e sob a bandeira de combate à corrupção vai se filiar a um partido que tem N condenados, inclusive condenado não, inclusive tem 2 integrantes do partido que estão enrolados com a Lava Jato até o pescoço, né? Que é o próprio Arthur Lira, né, líder do PP na Câmara, e o Ciro Nogueira, que é o presidente do partido, né, lá no Senado. Então, imagina como é que ele vai explicar para essa base. Algumas pessoas ali do PP defendem o seguinte, olha, apesar desses problemas, o presidente tem uma base tão fiel, mas tão fiel, que ele teria capacidade para explicar para esse seu eleitor mais fiel essa articulação dele com o PP. Afinal de contas, é como o Alexandre falou agora há pouco, na abertura do programa de hoje. Não existe presidência sem partido. Então, assim, seria uma justificativa ali até natural. Como essa base vai engolir, isso, sinceramente, ainda é um ponto incerto. Mas é bom lembrar que nesse percurso do Bolsonaro, né, principalmente em 2020, que eu costumo dizer dessa migração do Bolsonaro ideológico para um Bolsonaro pragmático, né, ele já fez vários movimentos, né, que desagradaram a sua base e no transcorrer do percurso ele conseguiu contornar de um jeito ou de outro. E aí eu vou citar basicamente 2 episódios que são os mais simbólicos, que foi a saída do ministro Sérgio Moro do governo, né, e o Sérgio Moro disparando, né, contra o presidente. Naquele momento, imaginava-se que o presidente perderia a sua base mais fiel e tal, e acabou não perdendo. Quer dizer, perdeu uma parte da sua base, mas não ela inteira. E, mais recentemente, a indicação do ministro Cássio Nunes Marques, né, do Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, a base do Bolsonaro clamava por um magistrado conservador, radicalmente evangélico, etc, etc, etc. O Bolsonaro optou por um juiz pragmático. Houve num primeiro momento ali de revolta da base bolsonarista, mas depois tudo foi contornado, o presidente explicou, né? E o mais curioso é que o Cássio Nunes Marques, por exemplo, foi um juiz que concedeu algumas decisões que foram muito batidas pelos próprios bolsonaristas, né? Eu vou ficar só em uma, que foi o caso... Oi? Dentro desse pragmatismo, eu queria passar então para o Rodolfo Lago, para também a gente saber a opinião do Rodolfo e do Estevão Damasio sobre essa questão. E aí, Rodolfo, o pragmatismo vencerá? O que parece que o pragmatismo vencerá, né? E essa que eu acho que é o grande problema hoje, né? E que está tocando um certo fogo no parquinho da direita, né? Eu até usei esse termo na minha coluna de hoje no Jornal de Brasília, né? A questão é a seguinte, né? Por maior que tenha sido o esforço lá que o próprio Bolsonaro fez, que o ministro Luiz Eduardo Ramos fez também, no sentido de tentar vender a ideia de que quem ganhou a eleição foi a direita, né? Que a esquerda perdeu e tal, parará. O que acontece, na verdade, é o seguinte, né? Quem ganhou a eleição, a gente pode dizer, os partidos que sobressaíram nessa eleição, eles formam a velha direita, né? E aí isso traz um problema grave para a nova direita. E essa que é o grande drama que está acontecendo agora. Quer dizer, o que vamos dizer assim, a nova direita, essa turma que se elegeu com o discurso de renovação da política, parará, em cima aí, os discípulos do guru Olavo de Carvalho, essa gente toda, o que eles estão agora preocupados? O Bolsonaro migre para um desses partidos da velha direita e deixe eles aí chupando o dedo, eles percam o espaço, né, nessa conformação, né? O Bolsonaro até consegue, como o Wilson até falou, ele ficou 10 anos no PP. Fazer um retorno desse, na verdade, não me parece que seja uma coisa muito complicada para ele. O Bolsonaro não é
essa nova direita, é importante que se diga isso. Ele surfou na onda da nova direita, embora ele seja um político com uma história aí. Pô, ele é político desde 1986, gente. Com mandato Já tem sucessivo. uma boa história entendeu? na política, já conhece muito. Ele não é exatamente essa nova política, mas ele fazendo essa migração, tem espaço nessa migração para os Olavos, para as Zambellis, para os Salles, Araújos da vida? É isso que os caras estão agora, nesse momento, desesperados, né? Eu acrescento aí, antes do Estevão, uma outra questão. Até pelo que o Bolsonaro já mostrou várias vezes, o Estevão mesmo gosta muito de lembrar essa mania do Bolsonaro dizer que quem manda sou eu. Eu acho que o Bolsonaro vai arrumar um partido que ele pode mandar. Partido que já tem dono, vai ser difícil o Bolsonaro conseguir conviver. Uma coisa é quando era deputado. Agora ele é presidente. Aceitar ser mandado por dirigente partidário com o perfil que ele tem demonstrado é muito complicado. Eu, nesses partidos que vocês estão dizendo aí, que eu concordo com vocês, é bem possível que ele vá, eu acharia que o Republicanos é o mais indicado diante do quadro hoje que poderia acolher o Bolsonaro. Mas vai lá, Estevão. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, o filho dele é do Republicanos, né? Pode ser um caminho. Não, o Flávio. É o Flávio, é o Flávio e o Carlos. Não, e o Carlos, os dois. Os dois. O Flávio e o Carlos. O Eduardo ainda está no PSL porque ele está brigando ainda com a Joyce Halseman até hoje. Essa é a razão. Eu acho o seguinte, o quadro que o Wilson traçou é muito condizente com a realidade que está se desenhando. Eu acho que o PTB nessa história ficou para trás. Ele ainda não pode ser considerado fora do páreo, mas eu acho que pelas razões destacadas pelo Wilson e também pela radiografia do Rodolfo, eu acho que o PTB ficou um pouquinho para trás. PP e Republicanos, eu apostaria nessas duas legendas. Republicanos, ele tem lideranças, mas não tão fortes, tão significativas como o PP, do Ciro Nogueira. Então, teoricamente, seria mais fácil do Bolsonaro entrar pela porta da frente e sentar na janelinha, né? Teoricamente. Além da legenda ter os dois filhos dele, ou 2 dos 3 filhos que são atuantes na política, ativamente no partido. Agora, eu acho que, como frisou o Wilson, essa definição ficará para janeiro. E aí temos 2 componentes fortíssimos que podem influenciar essa decisão do presidente. A própria disputa pelas mesas diretoras da Câmara e no Senado, início de fevereiro. Então, janeiro vai ser um mês de muita articulação nos bastidores. E a reforma ministerial que está sendo falada, e eu creio que não sei se vai ser uma reforma ampla, mas eu acho que mudanças pontuais, mas estratégicas, terão que ser feitas para que o governo tenha mais corpo para enfrentar batalhas duríssimas que terá em 2021, especialmente relacionadas a temas econômicos, que o governo hoje está totalmente perdido, e também para que o Bolsonaro já comece a desenhar a campanha de reeleição dele nos 2 últimos estratégicos anos que ele terá pela frente. Então, como frisaram os nossos colegas, nesse tabuleiro de xadrez político, nessa guerra, não dá para você entrar com um lobo solitário. Você tem que ter uma estrutura partidária que lhe dê um mínimo de segurança necessária para enfrentar essa batalha, né? São várias batalhas ainda pela frente. Então, eu acho que essa definição ficará mais para janeiro, ou até depois da definição das mesas diretoras, talvez início de fevereiro, e contará com esses 2 partidos mais fortes no páreo. PP, pato, obviamente nós não estamos falando do PT, né, gente? É pato, né? Pato-tatu, é pato, PP e o Republicanos. Estevão, bem lembrado, viu, Estevão? Porque, de fato, essa questão aí relativa às eleições das mesas da Câmara realmente vão influenciar e muito. Mas lembro vocês, temos ainda um outro assunto de eleições, que também é a eleição deste ano, 2020. O Wilson quer fazer um adendo, Jardim. Um adendo? Claro, pode fazer. Ô, ministro Alexandre, só um adendo aqui dentro das observações do Rodolfo e do Estevão, que eu acho que só para a gente fechar direitinho esse assunto e arrematá-lo de vez. Quando se fala, por exemplo, de Aliança pelo Brasil, o partido
que o Eduardo Bolsonaro tem tentado capitalizar, ele seria uma alternativa muito mais para a base ideológica do presidente, tá? Uhum. E eu quero trazer para vocês um bastidor. Essa semana eu conversei com vários deputados, né, do PSL, né, além dos bolsonaristas, e um me confidenciou uma coisa muito interessante, que ele falou: Wilson, eu sou defensor, eu me elegi sob a bandeira da defesa do Bolsonaro. Eu não concordo em muita coisa que o presidente fez nesse mandato. O que eu vou fazer? Eu vou abandonar o presidente agora? Se eu abandono o presidente, eu abandono meu eleitor e perco meu mandato. Então, assim, agora tem que esperar a decisão dele, entendeu? Então, não tem muito que... Ele vai para onde o Bolsonaro for, né? Vai para onde o Bolsonaro for, não tem jeito. Uhum. E sobre o Aliança, né? Hoje o partido tem 42 mil assinaturas, ele precisa homologar 490 mil. A chance do Aliança sair é muito pequena. O Aliança foi um erro, né? Um erro estratégico. Exatamente. E uma coisa que se fala muito no bastidores, Rodolfo, e inclusive a gente conversou sobre isso quando a gente era colega na Isto é que o Aliança juntou tanta gente, todo mundo querendo sentar na janelinha, e criou esse balaio de gatos, entendeu? Mas o próprio presidente... Inclusive agora, né, enrolado, né? Exatamente. E o próprio presidente... Caiu de contrabando no inquérito sobre os atos antidemocráticos, aí um monte de rolo que vai estourar aí do Aliança. Né? E só para arrematar aqui, e o presidente, ele não tem essa paciência de montar uma estrutura partidária, porque ele sabe que montar um partido, desculpa a expressão, é um saco. Você tem que lidar com egos, você tem que lidar com divisão de dinheiro. É uma dor de cabeça, dois infernos. Quer dizer, então o presidente também já fica pensando, olha, não, eu quero uma estrutura pronta, bonitinha, para não ter esse tipo de problema. Terminado, Wilson? Concluí, já fechei. Obrigado. Opa, então agora vamos passar para a próxima. Eleições 2020. Muita coisa ainda para acontecer. Na verdade, já está acontecendo, porque o segundo turno está próximo, dia 29, domingo. Vai ser o segundo turno e a decisão em algumas capitais do Brasil. E aí a gente volta agora com esse assunto, iniciando pelo Estevão Damásio, até porque o quadro se complicou um pouco em alguns cenários que se tornavam mais tranquilos. E algumas curiosidades que acabam mostrando que a esquerda pode ter um novo fôlego, como, por exemplo, no Recife. Vamos lá, Estevão, sua análise do segundo turno das eleições municipais. É um segundo turno totalmente atípico, um tiro curto, né? Nós já estamos finalizando a primeira semana, só tem mais uma semana praticamente para o segundo turno. Então, teoricamente, o candidato que terminou o primeiro turno em vantagem tende a vencer as eleições. Por exemplo, São Paulo, o Covas, segundo a última pesquisa Ibope, ele ganha em todas as áreas da capital paulista do Boulos. Não é que ele vá ganhar o pleito, mas ele está com uma boa vantagem. Rio de Janeiro, o Paes também vence em todas as regiões da capital fluminense. Né? Em detrimento. Talvez seja por isso que o Crivella está xingando, não xingou a mãe dele ainda, mas se bobear, talvez ele xingue. Né? Ele está disparando. Está próximo. Está perto, está disparando contra todo mundo. Um caso emblemático e que envolve a esquerda acontece em Recife, né? Onde o João, filho do Eduardo Campos, terminou em primeiro, mas foi ultrapassado pela prima, de forma surpreendente. E olha que a prima não tem totalmente o respaldo do PT lá, tem brigas internas. Então, é um quadro onde, repito, quem terminou na frente tende a vencer, com algumas exceções. Mas é interessante porque a esquerda, que ganhou um novo fôlego, especialmente com o PSOL, né, São Paulo, independentemente do resultado, acho que o PSOL vence, porque triplicou o número de vereadores na Câmara Municipal de São Paulo e pôs o Boulos, né, no segundo turno. Mas a esquerda ainda tem muitas dificuldades para se unir. Então, o quadro que a gente vê hoje ninguém, mais ou menos, quer o apoio do Bolsonaro, né? O Covas não quer, mas o Boulos tenta colar nele a imagem do Bolsonaro, do Dória, enfim. O candidato do centro-direita tem um apoio mais envergonhado. E o candidato da esquerda tem um apoio mais explícito, porém a esquerda tem aqueles velhos problemas, né? Não consegue se unir de maneira nenhuma. O principal inimigo da esquerda brasileira é ela própria, né? Porque não consegue se unir. Então é esse mais ou menos o quadro. Esse quadro, inclusive, puxando pelo Recife, tem uma pesquisa do Ibope que saiu ontem,
pesquisa recentíssima, e como você disse, já coloca a Marília Reis com 45 de intenção de voto contra 39, né, do concorrente, que acaba sendo seu primo, né? E aí, voltando também para as duas principais capitais, antes de passar para Rodolfo Lago, os números são os seguintes. Aí já a fonte é a Datafolha. É a pesquisa da Datafolha também recente, colocando Bruno Covas com 48% das intenções de votos e o Boulos com 35%. Isso São Paulo. E no Rio de Janeiro, já coloca o Eduardo Paes com 71% de intenção de voto contra Crivella, que está lá embaixo, com 29. Rodolfo Lago, está contigo. O que aconteceu no Recife é que é um lance surpreendente mesmo, né? Porque ali foi o primeiro turno, foi apertado, foi bem disputado, né? Entre os dois candidatos. Mas a Marília Reis virou, de acordo com as pesquisas, nesse segundo turno, porque quem teve mais votos no primeiro turno tinha sido João Campos, né? E ela aparece agora liderando as pesquisas tanto do Ibope quanto do Datafolha. Agora, a coisa está engraçada no Rio de Janeiro, né? Tem um programa humorístico aí cujo lema é que é difícil concorrer com a realidade. Esse programa está acabando, né? E talvez seja porque tenha perdido, né? Porque o debate ontem, né? Lá no Rio de Janeiro, estava lá Odorico Paraguaçu, Canguru Perneta. O Rodolfo gostou do Canguru Perneta. Canguru Perneta, né? Titio, dono de TV. É difícil concorrer com a realidade, viu, gente? Puxa vida. Triste eleitor do Rio de Janeiro. Realmente. Eu era o eleitor na última eleição, inclusive lá. Transferi para Brasília depois que vim para cá. Mas a situação da cidade realmente está terrível. Vamos lá, Wilson, contigo. Eu só vou complementar duas coisas sobre essas eleições. Acho que são três capitais simbólicas, então queria só pontuar uma questão que o Damasio falou sobre Recife, é que, além da questão de ser uma disputa entre primos, é uma disputa de sobrevivência política dos dois partidos, tanto do PT quanto do PSB. Os dois partidos tiveram um desempenho fraquíssimo nessas eleições de 2020, e Recife é um ponto central tanto para o PSB quanto para o PT. O PT pode ficar sem eleger nenhum prefeito de capital. Então, isso é uma coisa gravíssima para o PT. E o PSB, eu diria até mais, o PSB corre o risco sério de perder o seu principal reduto eleitoral no país inteiro. Então, assim, vejam o quanto que é uma questão dramática para os dois partidos essa eleição em Recife. No Rio de Janeiro, apesar de, enfim, a eleição tomou contornos, como diria o Rodolfo, que tem mais cara de programa humorístico de péssima, né, de péssimo gosto, mas isso acontece muito pelo desespero do Crivella, né? O Crivella praticamente já está com a eleição perdida lá, né? Quer dizer, as pesquisas indicam de que de 4 eleitores do Rio de Janeiro, 3 vão votar no Eduardo Paes. Então, é uma situação perdida. E em São Paulo, o Boulos tem um desafio muito complicado, que é tentar avançar em estratos sociais que ele não tem adesão, né? Inclusive os eleitores mais pobres. Então, em São Paulo, provavelmente realmente deve ser o Covas deve ganhar realmente em São Paulo, mas como os colegas pontuaram, né? O PSOL, sem dúvida, que sai vitorioso da eleição, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, né? É bom lembrar que no Rio de Janeiro a bancada do PSOL conseguiu eleger 7 vereadores, né? E conseguiu fazer o vereador mais votado, inclusive desbancando o Carlos Bolsonaro, né? Que até a eleição passada... E outra, né? Assim, mais um detalhe com relação ao PSOL que é importante, é que, bom, assim, não é muito provável, não é provável, embora o Boulos tenha subido também nesse início aí de segundo turno em São Paulo, não é provável que ele ganhe do Bruno Covas. Enfim, o Bruno Covas está liderando todas as regiões da cidade, mas é provável que o PSOL ganhe a eleição de Belém, hein? O PSOL deve ter uma prefeitura com o Edmilson Rodrigues. Exatamente. Também essa inversão, né, Rodolfo, aconteceu em Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Justamente essa mudança, porque com a subida do Marcelo Melo, que é do MDB, a Manuela Dávila também está numa situação bem diferente do que ela estava disputando o primeiro turno. Agora ela está tentando pegar votos que ela não está tendo mais, e o Marcelo está subindo. Exatamente. E para o MDB, estratégico vencer Porto Alegre.
Fundamental até, né? Podíamos dizer. Mas, amigos, é o seguinte, temos também um outro assunto, né, que está aí na pauta e não é um assunto muito agradável, eu acho que principalmente para quem está no norte do Brasil, porque é uma situação, assim, que chega a ser surpreendente se não fosse tão absurda, que é justamente o apagão no estado do Amapá, que já dura mais de 15 dias. Lembrando a vocês que somente agora, 2 semanas depois, o presidente da República decidiu ir até o estado junto com o presidente do Senado, que é eleito pelo Amapá. É uma situação caótica, crítica em todos os sentidos. Cujo irmão está disputando a prefeitura. Cujo irmão está disputando a prefeitura de uma eleição que não houve. Lembrando ainda isso. Está marcada para o dia 6 de dezembro. Então vamos lá. Vamos agora fazer a inversão novamente. Voltamos para o Wilson Lima. Wilson, o que você tem a nos dizer sobre este apagão, algo assim surreal no Brasil de 2021? Alexandre, o apagão no Amapá ela acaba sendo um retrato de vários apagões, né? Assim, não tem muito o que se falar. É um apagão de planejamento, é um apagão político, sabe? É algo inacreditável. Assim, você tem uma situação que até agora não se resolveu, e isso mostra 2 coisas muito complicadas ali no Amapá, né? Mostra, por exemplo, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por mais que ele fale, olha, eu sou próximo do presidente, etc, 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 olha, essa influência para o povo do Amapá não serviu de absolutamente nada nesse primeiro momento, sabe? Não adianta você só... Inclusive, viu, só pontuando, complementando, emendando o que você está falando, é que as pesquisas todas mostravam, antes do apagão começar, que o irmão do Davi Alcolumbre, José Alcolumbre, poderia ganhar a eleição até no primeiro turno, e ele começou a despencar porque justamente o povo do Amapá começou a achar isso, né? Apesar da influência do Davi Alcolumbre, nós ficamos aqui 2 semanas sem luz, né? Não, exatamente. Engraçado, Rodolfo, que essa semana eu estava até conversando com a minha esposa sobre influência de políticos na região norte e nordeste com a presidência da República e como é que isso se desencadeia, né? Comumente a gente sempre fala muito mal do exemplo Sarney, né? Acho que é um grande exemplo, né? A gente sempre toca na questão do Sarney. Só que tem um detalhe, né? Bem ou mal, o Sarney, quando era influente, quando tinha sua relação ali com o governo federal como senador ou mesmo depois como presidente, ele sempre tentou dar um jeitinho ali de dar uma força para o Estado, né? De dar uma força para o Maranhão e tal, né? Tudo bem, lógico, não foi aquela força que fizesse com que o Estado crescesse, etc, etc, etc. Mas você percebe que definitivamente existe sempre uma influência ali do senador de plantão em nome do seu Estado. O que, sinceramente, eu não consegui ver no caso do Davi Alcolumbre. Me parece muito mais bravata do que necessariamente fato concreto. E o problema é que, no final das contas, quem sofre é o povo que está lá na ponta, né? E aí se fala de tudo, né? Se fala de privatização de Eletronorte, se fala de intervenção. Agora o governo já fala de uma medida provisória para isentar o cidadão do Amapá do pagamento de conta de energia. Só que tem um detalhe, né? Não adianta isentar o camarada de pagar energia se ele não tem energia, né? Exatamente, básico, né? Exatamente. Estevão Damasio, e aí? Dá para viver num estado com 15 dias sem energia elétrica, Estevão? É um vexame. Eu até postei no meu Facebook um relato de uma repórter que contou como é o dia a dia, vem sendo o dia a dia. Chocante, vergonhoso. Acho que o Wilson pontuou bem. Alcolumbre não tem voz ativa, isso ficou provado. O ministro de Minas e Energia, que é um militar totalmente apagado, me desculpe o trocadilho, mas totalmente apagado. O judiciário interveio e tomou uma medida super radical e vergonhosa para o Operador Nacional de Sistema, para a ANEEL. A diretoria de ambos foi afastada por decisão judicial, gente. Isso é vexaminoso, né? A ANEEL é para regular o mercado. Então, você vê a população totalmente a ver navios, o desprezo pelo Estado, isso é um desprezo pelo Estado, a insensibilidade do presidente da República, que infelizmente veio à tona. Qualquer mandatário tem que pôr aquele colete, entrar no avião na primeira semana e ir para o Amapá. Isso você simboliza que a União se preocupa com o Estado, o governo federal está abraçando o Estado,
E, ao contrário, só agora Bolsonaro está indo, depois de inúmeras reportagens, inúmeros pedidos de socorro. Então, é um vexame o que está acontecendo. Falta de planejamento. E o backup, você tem que pôr emergencialmente transformadores em balsas para ir de Manaus até a capital amapaense. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Não tem outro... Não estou exagerando, não tem outro adjetivo. Não está não, não está não. O que comentar? Até pergunto para Rodolfo Lago. O que comentar de uma situação como essa, Rodolfo? Não, é completamente absurdo, né? Quer dizer, você não imaginar que em pleno século XXI um estado inteiro fique 2 semanas sem energia, né? É uma loucura, né? Eu acho o seguinte, tem ainda um outro detalhe, né? Outros detalhes aí que sobressaem dessa história, que eu acho que vão dar pano para manga. Primeiro é o seguinte, a inação do governo, essa incapacidade de reação do governo. Quer dizer, nós hoje, esse ano de 2020 demonstra 2 incapacidades de reação do governo. A primeira com relação à pandemia, né, enfim, que o governo optou por fingir que não existe, né, e agora essa situação triste com relação ao Amapá, que não dá para fingir que não existe, porque aí é um negócio, a falta de energia não é microscópica nem invisível, né? E a segunda questão, que eu acho que é importante, é que ela deve gerar um debate, ela já começa a gerar um debate sobre o modelo que a gente adotou de privatização, que até então parecia ser um modelo que funcionava, né, com as agências reguladoras e tal. E aí, de repente, acontece um negócio desse e você não... Enfim, nada funciona. Cadê a agência reguladora? Que tipo de cobrança se faz com a empresa privada Para desespero do Paulo Guedes. Com a agência privada que administra o troço, não acontece nada, enfim. Não, esse modelo, Rodolfo, a gente era repórter quando teve a quebra justamente de tudo isso que hoje virou agência. A gente estava lá no Congresso Nacional cobrindo isso, era 1994, 95. A gente se lembra bem qual foi o objetivo. O objetivo era dar uma estabilidade a esses setores e uma fiscalização, tirando o Estado do controle. Isso. Essa era a ideia. E todo o que mundo aconteceu na prática o que aconteceu na prática é que as agências viraram cabides de emprego do governo federal. As pessoas que entram nas agências não têm essa capacidade toda em cada um dos segmentos que elas atuam. As empresas estatais não foram vendidas da forma como eram para ser. E o controle do Estado não saiu como eles prometeram. Então, ou seja, é um modelo que só existe no Brasil, é uma loucura. Agora, falando de loucuras e de Brasil, temos ainda uma última pauta, e o tempo está curto. Então, vamos lá. Temos que falar de um assunto que, infelizmente, esse é o que mais afeta a todos nós, impacta a vida de todo brasileiro e de todas as pessoas do mundo, que é a Covid-19, que, ao que tudo indica, está chegando no Brasil com uma segunda onda. Então, Rodolfo, estava contigo, continua com você. O que você tem a falar sobre agora esse momento caótico também, como aconteceu no Amapá, mas esse com perda de vidas, como está acontecendo, chegando a praticamente 170 mil famílias de brasileiros. Está contigo. Aí a gente hoje está vivendo aqui, né, um misto de um conflito de notícias boas com notícias ruins, né? A doença está, de fato, voltando a subir em todo canto, e aí o grande problema com relação ao Brasil, que é o grande problema com relação aos Estados Unidos, e é importante a gente dizer, os 2 países que negaram, né, a existência da doença, é que vem uma segunda onda com a primeira onda sem ter se reduzido muito, né? Ao contrário do que aconteceu lá na Europa, enfim, que a coisa baixou, aqui a coisa ficou sempre muito alta e aumenta agora de novo, né? Então, São Paulo já subindo, então é muito complicado. Agora, isso daí contrasta com as boas notícias, né? Os testes com relação a todas as vacinas têm sido muito promissores, né? O primeiro lote da Coronavac chegou a São Paulo. Agora, aí fica a dúvida que fica, né, Alexandre, Estevão, Wilson, é o seguinte, a capacidade de logística que o país terá para a chegada dessas vacinas, vacinar as pessoas, a população em massa, né? Vai ter, qual é a logística? Porque até agora não apareceu.
Vai ter logística se a gente vai ficar nessa briguinha de essa vacina pode, essa vacina não pode, né? Não se pode obrigar a vacinar. A gente vai ficar perdendo tempo com isso ou vai estabelecer um modelo para vacinar as pessoas? Essa é a grande dúvida, né? Bem lembrado, viu? Bem lembrado, Rodolfo. E vamos então ao Wilson. Wilson, de maneira assim, a gente está chegando num tempo que está tendo que ser bem objetivo. Então, sobre Covid-19, o que você tem nos acrescentar deste assunto? Como o Rodolfo falou agora há pouco, o grande ponto agora é que você não tem uma política estatal de combate à pandemia. Quer dizer, na verdade até tem. O governo federal tem recomendado o uso da cloroquina, que a gente sabe que não serve aqui. Enfim, para nada. O nível de eficácia não serve para nada. O nível de eficácia da cloroquina é o mesmo nível de eficácia de chá de boldo, sinceramente, para mim é a mesma coisa, né? Aquele chá de boldo da vovó. E em relação à vacina, a gente também não tem uma política pública, né? O governo federal, inclusive, na verdade, não quer desobrigar todo mundo a tomar vacina, toma quem quer. Quer dizer, sem uma estrutura, né, de Estado para se combater a doença, a gente chega nesse pandemônio. O fato é que, nesse momento, o Brasil está colhendo todos os frutos de uma situação de negacionismo plantada em março ainda. Então, assim, plantou agora, amigo, agora a gente só está colhendo, entendeu? É como dizem por aí, né? Quem planta vento, colhe tempestade. É isso que está acontecendo. Então vamos agora para o fechamento dessa pauta com Estevão Damasio, que depois ainda temos as projeções da próxima semana. Tá contigo, Estevão. Jardim, o Ministério da Saúde, infelizmente, não consegue ser o protagonista nesse cenário de Covid, ser o fio condutor de uma política nacional que dê a todos os estados a garantia necessária. E, com isso, a Covid continua sendo usada politicamente. A maior prova é que, nesse segundo turno, os candidatos que não estão no poder tentam desgastar quem está buscando a reeleição, explorando o tema Covid. Vai fechar o comércio de novo, vai vir lockdown. Então, infelizmente, nós estamos bastante perdidos ainda nesse tema. Esperamos que isso não aconteça por mais tempo, né, Estevão? Porque depende de vidas, inclusive as nossas. Então, vamos lá. Agora, neste momento, iniciamos o próximo bloco, projeções da próxima semana. Lembrando a vocês que este conteúdo é gravado na sexta-feira, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Enfim, nós aqui também prestamos a nossa homenagem a todos que são, não somente da raça negra, mas também como nós, defensores do respeito e da igualdade, que deve sempre existir no nosso país e no mundo. Então vamos lá. Projeções da próxima semana, começando com o nosso convidado, Wilson Lima. O que você projeta para o Brasil e para Brasília? Alexandre, é o seguinte, eu acho que essa semana é a semana final de campanha, né? Como a gente falou durante o programa de hoje, campanha de tiro curto, última semana, vamos torcer, né, para que seja pelo menos uma reta final sem muita apelação, né? Que pelo menos para que aquele sentimento de que aquela política bélica, maluca, deslocada, etc, 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 não retorne, né? O receio é que, na verdade, algum outro candidato queira se abastecer, né, desse estilo maluco de fazer política nessa reta final. Esperamos que fique só na tentativa, né? E vamos ver. A tendência aí é, como a gente já falou durante esse programa, né? Deve ter pouca surpresa, tirando no caso o outro, mas a gente deve ter pouca surpresa durante essa semana. Então, é mais ou menos nessa linha, querido. Das projeções de Wilson Lima para as projeções de Rodolfo Lago. Tá contigo. Não, essa semana não tem jeito. É a semana reta final do segundo turno. E aí eu só acrescento aí como aposta o seguinte, que provavelmente no domingo nós estaremos aí analisando de novo que o resultado não foi bom para o presidente Bolsonaro. Bem lembrado. Projeções agora com Estevão Damasio. Eu acho que o resultado do segundo turno deve sedimentar essa tese de que, de fato, a participação de Bolsonaro no pleito foi muito ruim. Acabou desgastando em vez de ajudar os candidatos que receberam a bênção dele. Também uma boa projeção, mas eu lembro a vocês, ele ainda está com a caneta de presidente, aquilo ali faz milagre. E aí temos o segundo turno, e após o segundo turno, temos as negociações. Por isso a minha projeção é justamente
para o retorno da reforma tributária. Paulo Guedes já anunciou numa entrevista que não somente a reforma tributária, como o novo imposto começará a ser discutido seriamente e defendido por ele a partir do fim do segundo turno das eleições municipais. Essa é a projeção que faço. Chegamos ao final, meus amigos, neste momento que sempre é muito rico, agradecendo ao nosso convidado, Wilson Lima, convidando para que esteja conosco em outros momentos e outras ocasiões, sempre agregando boas informações, agradecendo ao nosso seguidor, sempre aqui conosco nesse conteúdo semanal que fazemos para você, e também agradecendo a quem nos acompanha no conteúdo diário, que é o JBR News. Lembrando que esses conteúdos é uma parceria, todos eles são parcerias entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. Lembrando também que estes mesmos conteúdos estão disponíveis no site do Jornal de Brasília.com.br, do imagemcredibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify, para facilitar que você nos escute onde quer que esteja. Portanto, daqui me despeço e passo a vocês, meus amigos, para que façam as honras, agradecendo mais uma vez a presença de Wilson Lima. Até a próxima semana. Obrigado, gente. Obrigado, Wilson. Prazer sempre estar aqui com você. Nós fomos colegas lá na Isto É. Muito obrigado aí pela audiência de todos e uma boa semana para todo mundo. Eu também agradeço demais. Volte mais vezes, viu, Wilson? Muito boa a sua participação. Parabéns. Obrigado, gente, mais uma vez. É aquilo que eu falo sempre. Então, fiquem com Deus e cuidem-se muito bem. Abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.